Fala galera, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação. Eu sou Lucas Luquezzi e quero desde já incentivar você a participar conosco, enviando o seu comentário pela seção de comentários do YouTube e também pelo nosso Zap, o 999715300, 999715300. O nosso propósito é repercutir as principais notícias do dia e de vez em quando trazer uma entrevista especial aqui, como hoje a gente vai estar recebendo a atacante roraimense do Braga, de Portugal, Vitória Almeida. Mas antes a gente vai repercutir notícias aqui. Estou aqui com o Vinícius Gonçalves porque a gente hoje repercutiu uma informação de que está havendo uma investigação sobre uma suposta fraude no concurso da Polícia Penal, né, Vinícius? Seja bem-vindo ao Papo de Redação. Fala pra gente os detalhes dessa apuração aí. Pois é, Lucas. Olá para todos que nos escutam. É isso mesmo. A Polícia Civil do Paraná abriu uma investigação para poder apurar uma suspeita de fraude no concurso da Polícia Penal aqui em Roraima, realizado em 2020 pela empresa organizadora do certame, o Instituto AOCP. Essa investigação vai ficar restrita ao Paraná nesse momento, porque a empresa tem sede em Maringá, que fica no interior do Paraná. E aí, qual foi a fraude identificada a priori? Um dos psicólogos que aparece no nome dos laudos dos exames psicotécnicos desses candidatos, né, dos exames reprovados, afirmou que nunca trabalhou com a empresa e que não assinou nenhum desses laudos. Essa fraude foi identificada primeiro no concurso da Polícia Civil de Goiás. Os candidatos lá entraram com recurso, e aí eles tiveram esse recurso negado, né, desses exames, e eles foram procurar o psicólogo, esse mesmo psicólogo lá em Goiás, para saber por que eles tinham tido o exame reprovado lá, né. E aí o psicólogo falou, né, que nunca tinha assinado esses laudos, e aí essa fraude também foi identificada no Distrito Federal, né, e na sexta-feira passada, né, foi identificada também essa fraude em Roraima. Na polícia, no caso do concurso da Polícia Penal. Esses três concursos são da Polícia Civil de Goiás, quanto da Polícia Penal do Distrito Federal e da Polícia Penal de Roraima. Esses três são organizados pelo Instituto AOCP. E em Goiás, o Instituto já afirmou que cancelou as próximas etapas do certame. O certame lá ainda está em andamento. Daqui da Polícia Penal de Roraima já foi encerrado, inclusive já teve nomeações, né, posses de candidatos. E o Instituto afirmou para a gente, nota, né, que desconhece qualquer tipo de fraude aqui em Roraima, mas a gente sabe que agora esse concurso vai estar a par da investigação lá, né, em Maringá, né, em Paraná, e a gente vai acompanhar os trâmites dos próximos capítulos aí, né, dessa possibilidade de fraude no concurso da Polícia Penal aqui em Roraima. Um grupo de candidatos aqui em Roraima já planeja, inclusive, entrar com ação judicial, quem sabe aí para cancelar pelo menos essa etapa ali do psicotécnico, concurso, né, do exame psicotécnico, né? E a gente vai ver o que vai acontecer, se esses candidatos podem ou não ser reintegrados ao concurso, ou se esse concurso vai ser ou não cancelado, as etapas anteriores. A gente vai acompanhar os próximos capítulos dessa polêmica, desse concurso que já é tão conturbado, né, Lucas? A gente tem acompanhado aí, né? No mês de março, por exemplo, alguns desses candidatos ficaram acampados ali por dias em frente ali do Palácio Senador do Campos, esperando uma nomeação, né? Sim. Alguns foram nomeados, mas outros ainda aguardam essa nomeação da Polícia Penal e vai ser mais um pepino, né? Exato. Mais um pepino aí para a Secretaria de Justiça e Cidadania, que cuida ali da questão dos policiais penais, para o governo de Roraima resolver aí, caso ache de fato uma decisão judicial que cancele, né, essas etapas do concurso. Em Goiás, é bom a gente até pontuar, não houve ainda uma decisão judicial nesse tema, até porque o próprio Instituto já cancelou as etapas por lá para averiguar o que aconteceu, né? Mas a gente sabe que caso haja uma decisão judicial aqui, né, ou se o próprio Instituto decidir, né, por cancelar as etapas aqui, vai ser mais aí um capítulo, né? O que há de diferença também é bom a gente pontuar que o concurso lá em Goiás ainda está em andamento, tanto o concurso de Goiás quanto o concurso do Distrito Federal, são concursos ainda em andamento. E o daqui já acabou, já né? foi encerrado. Sim. Então, o que aumentaria aí, em tese, a judicialização dessa questão, né? Uma decisão judicial que pode ou não determinar aí o fim desse concurso, né? E o rumo desses candidatos, tanto os aprovados, né? Os que já tomaram posse, né? Quanto aqueles que foram reprovados. A gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né, Lucas? E ver o que vai acontecer nesse tão conturbado já concurso da Polícia Penal. São vários concursos conturbados aqui da Polícia Civil, tanta coisa que já aconteceu, né? Queima de
exames, né, de provas, desvio de caminhão, né? Assim, eu tô relatando aqui o que já aconteceu, né? Porque ultimamente tem acontecido muitas coisas como essa que acabam deixando o pessoal inseguro, né, em relação à realização de provas. E para completar aqui, falando ainda de concurso, né, o Ministério Público de Roraima ele fez uma recomendação hoje para a Procuradoria-Geral do Estado para poder alterar o edital, que já tá rolando agora o concurso, né? O MP está pedindo para alterar o edital para poder colocar uma previsão de que pelo menos 20% do total das vagas fossem destinadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, né? Então isso, assim, são 5 vagas, então seria uma vaga pelo menos para os candidatos, né, negros. E aí a outra possibilidade que o Ministério Público está recomendando, né, é com que o prazo de inscrições seja reaberto. Então, o pessoal que já está inscrito também teria a possibilidade de concorrer aí pela cota, né, e tudo mais. Então, o Ministério Público, nessa recomendação, ele considera que a omissão do poder público em implementar ações afirmativas como essa, além de inconstitucional, entre aspas, segundo o Ministério Público, revela a faceta do racismo institucional. Aí o órgão considerou também que 70% da população de Roraima, segundo o IBGE, isso é um censo de 2010, né, é negra. Então, a intenção do Ministério Público é, nesse caso, estabelecer com que o serviço público fique de acordo com a realidade, né, da população brasileira, da sociedade brasileira, no caso aqui do estado de Roraima, né. A gente procurou a Procuradoria-Geral do Estado, porque já tem 10 dias aí de prazo para poder responder essa recomendação. E aí, o que aconteceu? A Procuradoria disse que confirmou, nesse caso, que recebeu a recomendação, mas não informou detalhadamente se vai aceitar as sugestões. Disse ainda que vai responder dentro do prazo estabelecido. Então, realmente é muito pepino aí para a gente ver nesses próximos dias. Pois é, Lucas, é uma situação que é importante para a gente, inclusive, né, nós cidadãos, né, porque no caso específico da classe da Polícia Penal, há um déficit no número de profissionais que estão atuando nos presídios, né, então, querendo ou não, é importante que esse número seja ampliado, né, é importante que esse concurso esteja ali disponível e que, enfim, todas essas questões sejam resolvidas a tempo, porque a gente, enquanto população, precisa, né. Exato. Então, minha gente, hoje é um dia especial aqui no podcast Papo de Redação, podcast que também traz entrevistas aqui especiais. E eu tô hoje aqui com a Vitória Almeida, jogadora atacante do Braga, que é um dos principais times do futebol português, né? E ela também é uma das principais jogadoras do futebol português, da Europa também, até porque ela é roraimense. Uma coisa que é legal de a gente falar aqui, trazer ela aqui de volta, é que ela surgiu daqui do estado de Roraima. Seja bem-vinda, Vitória, ao estado de Roraima, ao podcast Papo de Redação. Como é que você volta aqui para o estado? Assim, de que forma profissional, pessoal? Primeiramente, boa tarde. Agradecer você, Lucas, agradecer aqui toda a equipe do Papo de Redação. É um privilégio muito grande estar aqui, regressar ao estado depois de algum tempinho fora. Sinto muito feliz de estar cá convosco e é um sentimento único e especial. Você volta também com um pouco de sotaque de português, né? É um pouco engraçado, né? Que as pessoas pensam que eu faço isso de propósito, mas já como estou um tempinho lá, é normal que eu acabe aprendendo. Acho que é importante, onde você estiver, você aprender um pouquinho da cultura, aprender um pouco da religião, aprender algum hábito. Acho que isso é muito importante. Olha, hoje, inclusive, antes de você vir para cá, você recebeu uma comenda, Orgulho de Roraima, que é uma comenda que a Assembleia Legislativa concede a pessoas que orgulham, de certa forma, a gente do estado de Roraima, né? Como é que você recebe essa homenagem do seu povo? Estava até comentar com esses dois grandes seres humanos que estão aqui ao meu lado, que há muito tempo penso que já deveria ter recebido isso. Né? Como eu disse, o momento de destacar era um período de férias, né? E eu estou abrindo a mão desse período para poder estar dando ênfase a isto. Mais responsabilidade, mais compromisso, mais comprometimento, porque até ontem, às 23h59, eu tinha um patamar. A partir de hoje, à meia-noite, eu já tenho outro patamar. Né? Então, é um orgulho muito grande. E aquilo que eu tiver para fazer cada vez mais, para levar o nome do estado de Roraima, pode ter certeza que estaria a fazer isto.
Muito bom. E aproveitando a presença aqui ilustres também dos seus companheiros aqui de guerra, né? O Leandro Berredo, que também tá acompanhando, né, a sua estadia aqui. O Wagner Nunes também está. Inclusive, a gente fala agora sobre o torneio que teve ontem em Alto Alegre, que é um torneio que homenageia você. Queria saber, primeiramente, antes de passar para eles, como é que você recebe essa homenagem também no interior do estado e as suas observações sobre o carinho do público lá a você. Pronto, acho que é o primeiro, né? Vamos completar 7 anos de carreira profissional, passa rápido, né? Nem parece que você me acompanhava quando era uma menininha na época do futsal. E a partir do momento em que o Leandro veio me contar aqui que o nosso querido e amigo professor Wagner tinha abraçado a causa, acho que é algo muito importante, né? A gente também gostaria de parar para enaltecer, né? A grande ajuda do nosso deputado Marcos Jorge aqui, agradecer ao Leandro que está a cuidar de todo o meu staff, né, e agradecer também ao nosso querido professor Wagner Nunes. Acho que é um momento muito único, acho que é um momento indescritível. Acho que tudo isso deve ser feito. Inclusive, a gente ontem confirmou a 2ª edição, né? A gente vai tentar fazer sempre quando eu estiver cá no estado, né? Principalmente no município de Alto Alegre, que hoje estamos a fazer no Alto Alegre, né? Mas que os outros representantes dos outros municípios possam abraçar essa causa e que possam estar cada vez mais ajudando na modalidade do feminino, mas acima de tudo do ser humano, né? A gente sabe que ontem a gente recebeu ali cerca de mais ou menos, a gente não tem uma base específica de quantas atletas, mais ou menos 140 meninas, né? Que participando do torneio. Do torneio, né? Então, é algo que a gente fala assim, poxa, 140 meninas que tiveram a oportunidade de terem saído de casa, de terem tido um dia de lazer, né? A gente sabe que acho que você trabalhar com aquilo que você ama, você nunca vai trabalhar, você vai ser feliz todos os dias, né? Eu ontem tenho certeza que deixaram as suas casas, deixaram as suas famílias, deixaram os seus para poderem ter um dia daquele. Então, enalteço bastante toda a organização do evento, agradeço demais o carinho de todo mundo e principalmente agradecer a presença de todas as equipes que marcaram presença ontem no primeiro torneio presente de futebol feminino. Legal. Torneio de futebol feminino, esporte presente em Alto Alegre. Professor Wagner, eu queria que você destacasse um pouco sobre a ideia desse torneio, né? Como é que foi a conversa com a Vitória, como é que foi a recepção, as dificuldades para poder realizar um evento no interior do estado. Fala um pouco para a gente sobre isso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Alto Alegre, Lucas, ele é um município que sempre se destacou no esporte, né? Masculino quanto feminino. E há algum tempo o esporte feminino ele tem tido menos apoio. E tudo começou, uma amiga da gente, a Vanessa, que tem um instituto, a Moda Viver, e a gente começou a conversar para dar um apoio, para resgatar o futebol feminino no Alto Alegre. E o Leandro, que é um amigo, um parceiro da gente, que sempre contribuiu também com os eventos que a gente faz no Alto Alegre, aí foi quando ele me falou da vinda, da possível vinda, que não estava confirmada ainda, né, da Vitória Almeida. E sim, a Vitória Almeida, que é um ícone, né, é a pessoa que todas as meninas se espelham nela, então a gente resolveu aguardar o contato do Leandro com a Vitória para que pudesse realizar esse torneio. E, graças a Deus, assim, foi rápido. Foi mais do que o esperado, mais né? do que o esperado. A gente soube da vinda dela aqui. O Leandro, a gente ficou super feliz com a simplicidade, com a humildade da Vitória Almeida de aceitar esse nosso convite e ir até o município, né? E a gente ficamos assim um pouco surpresos no começo, porque aquela expectativa de chamar as meninas para esse torneio. E quando nós falamos dentro de todas as comunidades indígenas de Alto Alegre e as vilas, que nós teremos a participação da Vitória Almeida, poxa, foi um sucesso. Nós tínhamos 100% das comunidades confirmadas a presença, assim como as 4 vilas, e graças a Deus conseguimos fazer essa homenagem tão merecida à Vitória Almeida lá em Alto Alegre, e assim, foi um presente que ela deu ao esporte feminino de Alto Alegre. E mais do que isso, né, já ganhamos uma parceria aí. A Vitória Almeida já vai estar presente na 2ª edição, até porque o intuito do esporte é ter essa parceria com a Vitória mesmo, porque as meninas se espelham nela e ela mostrou ontem que tudo é possível, né, quando tem Deus, quando tem força de vontade, determinação.
Então a Vitória deu um show pra gente lá ontem. Muito Legal. bonito. Quero falar um pouco só com o Leandro, né? Para falar sobre como é que você se sente aí assessorando de perto a Vitória, que volta sempre de uma forma tão diferente assim em relação a estrela que ela tem em relação ao futebol, né? Que ela vem crescendo constantemente no futebol, né? E vem sendo reconhecida tanto pelas pessoas da própria categoria dela, né, do próprio futebol feminino, mas também reconhecida pelas pessoas, pelo povo dela. Como é que você se sente nessa equipe aí? Boa tarde, agradecer o espaço, agradecer a sua humildade também quando eu fiz o contato com você. E é difícil, assim, agora que tu me perguntou, mexeu comigo, porque eu amo futebol, né? Sim. Eu respiro futebol. E eu já vinha falando para a Vitória há um tempo que ela precisava e merecia deixar o nome dela aqui, na terra dela, no lugar que ela saiu. E por algumas vezes ela dizia, agora não, vamos ver, eu não sei. A humildade dela é muito grande, Sim. vale ressaltar. Eu acho que é isso que pesou, né? E depois ela começou a aceitar e ver que eu tinha, acho que, sentido, né, o que eu estava falando. Era importante para ela. E hoje nós estamos aqui, né? Só agradecer. E quando ela me fez o convite, porque na verdade quando comecei a mostrar o projeto, né, conversar com ela, dizer algumas coisas, era, vamos dizer assim, como um admirador, um fã, né? Uhum. Mas o que eu não esperava era o convite dela dizer, você vai ser meu staff, né? Em Roraima você que fala por mim, então não vai ter dinheiro, não é nada disso que tá pagando o momento que eu tô passando. Muito bom. Só gratidão. Então, agradeço ela também aqui, agradeço a você pelo espaço, o Wagner que acreditou no projeto, quando eu disse para ele, eu consigo, a Vitória vem, pode acreditar. E aí ele foi se organizando, a gente falando com ela para conseguir a data, deu certo e que bom que ela gostou, que ele alcançou o objetivo. É isso, vamos fazer o bem pra gente colher o bem, né? Legal. Vitória, eu fiz uma pesquisa aqui nos meus arquivos, né, sobre informações suas, né, em relação ao tempo que você jogava no Atlético Valência, no futsal. Eu acho que você tem boas lembranças desse tempo, evidentemente. Olha só, pra gente relembrar aqui, em 2013, você tinha 14 anos e você disputava o campeonato adulto já. E olha só, você foi uma das artilheiras daquela competição, você fez 3 gols, o Atlético Valência foi vice-campeão. E outro dado que eu lembro aqui é o do Campeonato Roraimense de 2015. O Atlético Valência dessa vez foi campeão. E você foi vice-artilheira com 16 gols. Tinha 16 anos aí, olha então, 16 gols, 16 anos. Assim, você se destacou aí em campo, agora no futebol de campo, né? Como uma artilheira. Continua, na verdade, essa fama de artilheira. Tanto é que você foi artilheira do Campeonato Português na primeira temporada que você teve lá, né? Você foi uma das artilheiras. Eu não sei exatamente se você foi artilheira do Campeonato Português na segunda temporada que você foi também, né? Olha aí, 2 temporadas seguidas. Mas alguma característica que faz você, além dessa questão de ser artilheira, algum detalhe a mais que faz você lembrar do tempo do Atlético Valência jogando hoje? É uma pergunta muito especial, muito importante, que chego a emocionar-me, porque sinto falta daquela adrenalina. Às vezes o jogo era, quando era o final de semana, o jogo era às 10 horas da manhã, eu já acordava às 5 horas da manhã, para poder se arrumar, para poder tomar café da manhã, para poder... Às vezes chegava ali no Romeirão, chegava lá no Hélio Campos, às 7 da manhã, e o jogo era só às 10, né? Nossa. E você frisou a questão... aqui a gente diz artilheiro, lá a gente diz goleadora, né? Melhor marcadora. Melhor marcadora da liga e tudo mais. Então, assim, eu sempre ouvi uma frase muito importante. Braga fica situada ali pertinho do Porto, perto de Famalicão, né? Vila Nova de Famalicão. E é uma frase muito importante que quem não é visto não é lembrado. E eu aderi àquela frase para mim. E eu tenho plena certeza que com o meu foco, com o meu comprometimento, com a minha dedicação e tudo que a gente está vivenciando hoje é graças aos frutos que foram plantados lá no passado, há 10 anos atrás. Então, graças a Deus, a gente está colhendo todos esses frutos e da melhor maneira possível. Muito bom.
Individualmente, agora falando agora de dados recentes, né? Você já como jogadora lá em Portugal, você chegou lá em 2020, né? Na temporada, lá no futebol português. Você defendia o Famalicão. E eu lembro aqui, na primeira temporada, você teve quase... Olha só, impressionante esse dado, gente. Ela fez, na temporada toda, quase um gol por jogo. É muito gritante. Tanto é que você chamou a atenção do Braga para poder ele comprar, né? Como é que foi aquela época, né? Poxa, você esperava que receber... O Famalicão, claro que é um grande time, né? Mas o Braga é maior, maior ainda. Como é que foi essa transição? É que assim, quando eu vou pro futebol europeu, eu vou de empréstimo, né? Sim. Eu tava no futebol chinês, no futebol asiático, tava vivenciando um momento incrível, engraçado. Eu tive pelo futebol japonês, fui eleita também artilheira. Tive no futebol chinês, também fui artilheira. Então, assim, graças a Deus e com esse foco, onde que eu passo, eu deixo a minha marca. A gente espera, de uma certa forma, até porque a gente trabalha, entendeu? Quando a gente trabalha com todas as ferramentas, a gente tem talento, tem empenho, tem dedicação, é normal que a gente tenha esse resultado. Algumas coisas saem do controle, mas a gente volta novamente no controle. E é normal acontecer tudo isso, né? Então, assim, se a gente pegar os meus dados, porque eu não conto o período que eu tive em Famalicão e o período que eu estou no Braga. Eu conto sempre o período que eu estou em Portugal. Atualmente, se eu não me engano, são 65 jogos e são quase 50 gols, né? Então, é um período, assim, uma marca muito importante para mim, né? E respondendo a segunda pergunta, o Braga é um dos maiores da Europa, né? Exato. Eu não quero aqui entrar em polêmicas, mas eu acho que para o atleta é muito importante, desde que ele receba propostas, né? Que ele saiba que o nome dele está sendo citado em cada mesa, em cada clube, em cada associação. Então, com muito respeito ao Famalicão, a dimensão do Braga, comparada com o Famalicão, o Braga é uma grande instituição, é um grande clube que amo de coração, e é um prazer imenso defender as cores do Sporting Clube Braga. Muito bom. Tá chegando agora a Copa do Mundo Feminina. Como é que você tem acompanhado, assim, de modo geral, as seleções, as jogadoras? Dá para ter um prognóstico de algumas favoritas? É um pouco complicado, né? Porque já me envolvi em polêmicas, né? Em citar essa situação. Então, eu prefiro tentar meio que desviar dessa situação, desta pergunta. A única coisa que eu desejo é muito trabalho, é muita dedicação para quem quer que esteja lá, aproveitar essa oportunidade, porque existem também muitas pessoas que têm talento e que dariam a vida para poder estar lá. Então, o único pedido que eu peço é quem estiver lá que possa desfrutar da melhor maneira possível. Com certeza. E essa temporada agora que tá por vir agora, quando é que vai começar agora? Agora a gente acabou de entrar de férias, né? E aproveitando que também tem a Copa do Mundo, e é um período, uma temporada que começa mais tarde, né? Mas o Braga vai querer se reunir antes, como qualquer outra equipe, para poder fazer uma boa pré-época, que lá em Portugal é pré-época, aqui é pré-temporada, né? Então, assim, acredito que a gente deve estar se reunindo no próximo mês, mas nesse exato momento meu foco está só em descansar. Sim. Entendi. Mas o que você pode esperar dessa próxima temporada? A gente teve, né, um dos últimos jogos a gente teve a infelicidade, né, de estar sofrendo uma lesãozinha ali, mas agora a gente já está com foco total. Aquilo que eu espero independente se eu esteja no Braga ou se eu esteja em qualquer outra equipe, é poder sempre dar o melhor de mim, deixar o meu nome marcado na história do clube e, claro, sempre com muitos gols. Isso é muito importante para mim. Você sofreu com lesões nessa última temporada? Essa última eu tive uma certa lesão, mas já tratamos disso e só queremos voltar com tudo. Então, de certa forma, interferiu, evidentemente, nos resultados. Na questão da Copa do Mundo, em questão de resultados, em questão dos jogos, mas é um assunto que a gente também tem que fugir um pouco, porque a gente não tem autorizações suficientes para poder tá a falar. Entendi. Agora, em relação a sua passagem toda por Portugal, qual o momento que você elegeria como um dos mais desafiadores, né, desde que você chegou a Portugal? Eu acho que uma das 3 perguntas mais importantes que você fez hoje, eu venho de um futebol asiático, né? Se você pegar o meu caminho, eu quase não tive trajetória no Brasil. Sempre foi uma escolha, né? A gente desafiadora, né? Com 17 anos você sair para o exterior. Então, o período que eu acho assim, mais impactante foi um período de você ter que se readaptar. A gente passou por um problema muito sério, né, com a Covid. Então, o período de ter
terem as portas fechadas aos estrangeiros e ter estado de regresso ao Brasil. Eu vim para Boa Vista para passar 2 semanas e eu fiquei cerca de 7 meses, para você ter noção, quase enlouqueci, Caramba, né? Então, imagina. esse período do empréstimo, esse período de adaptação, esse período de que, assim, não é o lugar que tem que se habituar a você, é você que tem que se habituar ao lugar. Então, eu vinha de um outro futebol, eu vinha de uma outra cultura, eu vinha de um outro idioma. Então, até chegar o nome, hoje você sabe muito bem que eu tenho um certo nome, impõe algum respeito, né? Então, assim, a gente até chegar a isso, a gente passou por alguns maus bocados, mas o importante é que tudo passou. Muito bom. Agora, assim, você de volta agora a Roraima, deu para matar uma saudade de comida típica, né? Ou de familiares, amigos, assim? É um pouquinho complicado, espero não entrar em polêmica, mas esse período aí a gente ainda não tive esse tempo, né? Pra comer uma comida típica. Foi muito rápido, né? É muito rápido, né? E eu sou uma pessoa que, se for para entrar em alguma coisa, eu entro de cabeça, eu entro 1001% e nesse exato momento estou dando também algumas preferências a esses trabalhos, né? Essa valorização que o Voz também me dão, mas também que eu procuro dar a voz, então é muito importante. Vitória, analisando um pouco da tua trajetória, uma coisa que eu acho interessante, né? Assim, não vou entrar em méritos em relação a... Porque eu acho que você tem todo o mérito, né? Mas eu achei muito rápido, assim, seu crescimento, ainda mais se tratando de um futebol que muitas das vezes não é valorizado, né, do modo geral. Eu acho que essa é a realidade, né? O futebol ainda ainda engatinha um pouco, né, em relação ao futebol feminino. A gente está na 3ª divisão do futebol feminino nacional, né? Qual é o recado que você dá para essas garotas que jogam aqui, né? Que você saiu daqui e foi para ganhou o mundo, né? Qual é o recado que você dá para essas pessoas que se inspiram em você? Cara, mais uma vez, eu acho que não querem, não precisam entrar em polêmicas. Eu não fui a primeira que tentou, eu não fui a primeira que iniciou o projeto. Outras também tiveram a oportunidade. A vida, ela é uma experiência linda. A vida vai haver momentos bons e vai haver momentos menos bons. A vida, tu passa o tempo todo esperando alguma coisa da vida. Será que essa vida também não está à espera de algo da tua parte? Então, assim, desde o início, desde o princípio, que você sabe, desde a época do futsal, eu já era apontada como um dos grandes talentos, como se fosse um diamante a ter que ser lapidado, né? Então, a partir do momento em que tu tem uma boa estabilidade familiar, tu tem uma base, né? Então, eu era muito cercada de boas pessoas, eu tinha uma base muito boa, né? Que era assim, você só tem um caminho, e qual é o seu caminho? É seguir sempre em frente. Então, assim, eu sempre tive isso, eu agradeço. Se hoje eu fosse ter que mensurar, eu acho que a gratidão, ela é uma palavra que não está ao alcance de qualquer ser humano, né? Eu começo a dizer que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu não acredito muito em sorte, né? E se tivesse que mensurar aqui, queria citar ao trabalho dos meus pais, né? O trabalho que meus pais fizeram há 10 anos atrás são os frutos que a gente está colhendo hoje em dia, né? E se fosse para dizer alguma coisa, como também tive a oportunidade ontem de dizer, né, no evento que tivemos no Alto Alegre, né, no primeiro torneio presente de futebol feminino, era que se você tem um sonho, né, independente seja no mundo do esporte, vida pessoal, profissional, acho que se você tem um sonho, você tem que lutar por ele. Você tem que se empenhar, você tem que abrir mão de algumas coisas para conquistar outras, você tem que se dedicar, você tem que ter foco e compromisso, e só assim você vai conseguir realizá-lo. Muito bom, Vitória. Muito obrigado aí pelo convite de estar aqui no podcast Papo de Redação. Ela que está cada dia mais portuguesa, com esse sotaque aí que realmente eu acho muito legal, né? É a nossa origem, né, gente? Agradecer aí pela companhia, da sua companhia, a companhia também do Wagner Nunes, organizador do torneio de futebol feminino Esporte Presente, que vai ter agora a segunda edição em breve, né, Wagner? E ao Leandro Berreiro também, que está acompanhando a Vitória aqui na estadia do estado de Roraima. Muito obrigado e desde já uma boa viagem para você, Vitória. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para o que precisarem. E esse foi o Papo de Redação de hoje. Eu sou o Lucas Luquezzi na apresentação e também na produção. E agradecimento especial também à edição de Fabiano Lopes e o apoio técnico de Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais
no Facebook, Instagram e Twitter, @FolhaBV e no YouTube, @TV Folha BV. Muito obrigado, minha gente, e até amanhã, se Deus quiser.